Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Negócio é o Seguinte, e o quadro Repórter.com está especialíssimo. Então, vamos conversar com o artista, Sr. Vicente Nepomuceno, nascido no Areado, criado em Catiara, no dia 27 de setembro de 1914. Esse ano, 100 anos, tá certo? De muita história, de muitas artes, muitas coisas para contar para vocês. Então, hoje o programa está especial, o quadro está especialíssimo. Quero que vocês fiquem aí, porque hoje é arte e é cultura e é história de vida. Começa agora o programa O Negócio é o Seguinte. Muito bem, começando o nosso quadro Repórter.com, hoje com o senhor Vicente Nepomuceno, 100 anos de vida, senhor Vicente, né? O senhor nasceu no Areado, dia 27 de setembro de 1914. Conta um pouco para a gente da história do senhor. Dia 27 de setembro de 1914, na fazenda do Cedro, distrito de Areado. Fui para Catiara, tinha 12 anos. Em Catiara, eu pratiquei esporte, vôlei, futebol. Fui trabalhar na Casa Patense do meu cunhado Oswaldo Pacheco. Ele me trouxe para aqui para trabalhar como vitrinista na Casa Patense. Tá certo. Aí o senhor, no caso, foi farmacêutico, ajudou o pai do senhor. Isso foi na Catiara? 26 anos de profissão, antes de vir para Patos. Isso. E aí o senhor trabalhou, foi sócio da lavanderia Cometa, da Casa do Fazendeiro, da Frutolândia Lanches, tudo isso? Tudo isso. Aqui em Patos de Minas? Em Patos de Minas. Tá. E a questão artística, né? A carreira do senhor nas artes. Se iniciou ajudando a mãe do senhor a decorar igrejas. Como é que é isso? Igreja, fazer flores, fazer flor de papel. Naquele tempo usava muito enfeitar a igreja com flor de papel. Então ela tinha as mãos já efetuosas pelo reumatismo. Uhum. Tinha as mãos, então eu ajudava ela a encrespar aquelas pétalas, tingir. Para casamentos, para esse tipo de ocasião da igreja. E aí, isso com quantos anos? De 12 a 15 anos. E aí isso foi despertando, o senhor já tinha pensado de alguma forma que o senhor tinha o dom para o artesanato, para as artes, ou despertou ali ou o senhor nem percebeu na época? Não, nem percebi, isso veio espontaneamente. E em relação à carreira do senhor, vamos por partes, porque a carreira dele é enorme, são muitas coisas, a gente fica até perdido. Em relação ao carnaval, o senhor foi carnavalesco, da escola Os Bocas Brancas, em Acesita, Minas Gerais. Minas Gerais. E como é que foi esse trabalho, senhor Vicente? Foi um trabalho que eu fiz a primeira coisa que eu fiz lá foi uma cabeça de palhaço enorme, mais ou menos uns 2 a 3 metros de diâmetro. A cabeça enorme, a cabeça era móvel. Com a alavanca, puxava ela, a cabeça fazia esse movimento. E quais foram os títulos que o senhor ganhou? No carnaval, o que aconteceu? Quais foram os títulos, as homenagens? Lá em Acesita, eu ganhei como artista mor. Foram quantos anos trabalhando para o carnaval? Eu não sei dizer não, mas foi mais de 10 anos. Foi muito tempo. Foi, muito tempo. Seu Vicente, em relação a Fenamilho, né? A gente estava comentando que quem teve o interesse e a oportunidade de visitar o Memorial do Milho pôde reparar e perceber que grande parte de tudo que aconteceu na festa, em relação principalmente aos carros alegóricos,
vem do senhor. Conta pra gente como foi esse convite. O ano foi 1960, né, que o senhor participou da festa. Fala um pouquinho sobre esses primeiros carros alegóricos. O primeiro carro foi um pato puxando uma espiga de milho e plantação de milho em volta do pato, e nas laterais são palhas desfiadas com garfo desfiada, fazendo a borda do carro. Quanto tempo mais ou menos o senhor demorava para projetar, imaginar, né, criar e executar o projeto de um carro alegórico? Quando eu fazia um só, era uns 15 dias. Mas depois, quando eu fazia em conjunto, eu fazia uma parte de uma, fazia de outra. Era 8, 10 dias para cada carro. E como é que funcionava? Quais são as partes do milho que o senhor usava? Usava em tudo. Usava os grãos de milho, o sabugo, a palha e a espiga completa. É isso aí. Em relação à criação dos carros, o senhor falou que um dos primeiros carros foi um pato puxando uma espiga de milho. Por quê? Patos de Minas, milho... Patos de Minas, milho... Puxando milho. Puxando milho. É isso aí. E como é que aconteciam as inspirações do senhor? Assim, na questão de criação mesmo do carro, tinha alguma exigência? As pessoas exigiam alguma coisa? Ou o senhor estava livre para criar? Não, eu tinha inteira liberdade para criar o que eu queria, o que eu quisesse criar. Geralmente eu punha aprovação, felizmente nunca fui reprovado. Bom, é isso aí, o nosso repórter.com daqui a pouco volta com mais história do senhor Vicente Nepomuceno. Não saia daí. Um sorriso não custa nada e produz muito. Enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o dá. Ninguém é tão rico que não precise dele e ninguém é tão pobre que não o possa oferecer. Um sorriso dá repouso ao cansaço e ao desânimo, renova a coragem e é consolação na tristeza. Ninguém necessita mais de um sorriso do que aquele que não sabe sorrir. Doutora Cíntia Lara, Rua Teófilo Otoni, 491, Sala 1. Porque um sorriso satisfatório é para a vida toda. A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. Cresa Papelaria. Na Cresa Papelaria você encontra tudo em materiais para escritório, suplementos para informática e mais. Todos os lançamentos em materiais escolares, com grande e variado estoque para atender toda a região, por isso vende mais barato. A Cresa está no mercado há mais de 60 anos, garantindo assim a qualidade e pontualidade na entrega de suas compras. Ligue 3823-1235. Teremos o maior prazer em servi-lo. Cresa Papelaria, a sua melhor opção em papelaria. Problemas com álcool e drogas? Podemos ajudar. Clínica Alvorada Dona Lourdes. O Instituto de Reabilitação conta com um quadro de funcionários especializados: médico, psicóloga, terapeutas, enfermeiros, coordenador geral, coordenadores e monitores. A Clínica Alvorada Dona Lourdes é referência em tratamento de dependência química no Alto Paranaíba, com muito amor e responsabilidade. Oferecemos uma ampla estrutura para os pacientes. Visite nosso site clinicaalvoradadl.com.br ou ligue para 9145-0080, disponível 24 horas.
Clínica Alvorada Dona Lourdes. Bem, de volta com o Repórter.com. Hoje nós estamos entrevistando o senhor Vicente Nepomuceno, que faz 100 anos esse ano de 2014. Muita história para contar. A gente está aqui conversando, batendo um papo, entendendo um pouco de tudo que aconteceu na vida dele, desde o nascimento e todos os feitos que ele fez no mundo da arte, principalmente aqui em Patos de Minas. No bloco passado a gente estava falando de Fenamilho, mas eu estou aqui com o Valério, que é o filho dele. Vem para cá, Valério. Vamos sentar aqui do lado para a gente conversar. A gente vai voltar na questão do carnaval. Tem umas histórias legais aí em relação ao carnaval, né? Em Acesita, que é Timóteo, a cidade. E teve um ano que eles perderam. Por quê? Então, pois é verdade. Quando ele foi chamado, inclusive por uma pessoa de Patos, que morava lá na época, o Denis, e ele foi chamado, fez a primeira vez, eles gostaram. No ano seguinte, chamaram já como carnavalesco. E ele ficou lá 3 anos. Nos 3 anos, a escola ganhou o primeiro lugar. Inclusive, no primeiro bloco, ele estava explicando sobre o palhaço que ele fez, está até na internet. Tem uma foto bonita na internet e realmente fazia esse movimento mesmo. No ano seguinte, no 4º ano, eles não chamaram, aí eles perderam. Infelizmente, né, papai? Não pôde mais lá depois, né? Não, eles não quiseram. Achou meu preço caro, chamou um do Rio, ficou mais do dobro do que eu pedi e eles perderam. É uma pena, né? Mas ficou para a história, uma história interessante da gente contar, das pessoas saberem. Em relação a Fenamilho, o senhor Vicente trabalhou até o ano 2000. Foram muitos carros. Foram 202 carros. Olha, nós temos que fazer uma separação aí entre a Festa do Milho, que ele fez aí mais de 200 carros, de 1960 até 2000, são 40 anos de festa. Esse processo todo ele mudou muito, fez adaptações, teve época que ele fez mais voltado ao milho, mas teve época que ele fez mais voltado, por exemplo, a temas da ocasião. Por exemplo, quando a gente teve aquele 2000 em Odisseia no Espaço, que foi aquele filme, ele teve um carro especificamente para aquilo. Então tinha temáticas diferentes, etc. Tal. Mas ele não fez só em Patos, né? Ele fez na região toda. Por exemplo, em Belo Horizonte, na década de 60, deve ter sido mais ou menos em 65, 67, ele concorreu com um carro que era um formato de uma rosa e ganhou o primeiro lugar lá, recebeu o prêmio e tal. Depois, com ele, eu fiz aqui em Uberlândia, na feira Feniúbe. Eu fiz também com ele em João Pinheiro. Em João Pinheiro tem uma passagem interessantíssima, porque o Tatão, que é o proprietário do posto Tatão, local onde a gente fazia os carros alegóricos naquela época, né? Tinha a pensão do Belisário, onde a gente ficava lá, depois do Tatão nos levou lá para o próprio hotel dele. E um dia antes, praticamente à noite do desfile, Tatão falou, escuta, faz um carro alegórico para desfilar amanhã cedo. Papai falou, não, mas não tem jeito, o tempo é muito curto. Não, vê aí, improvisa, faz alguma coisa que a gente possa fazer. Papai olhou para o Betinho era o carpinteiro maior dele, trabalhou a vida inteira com ele. O Betinho falou, até ali pelas 3 eu consigo montar essa estrutura. Era uma carreta, uma adaptação e tal. E aí o Tatão falou, não, eu tenho uma bomba velha, antiga, manual, pode enfeitar o carro e tal. O papai falou, não, tudo bem, nós vamos fazer. O desfile era às 9 da manhã. 7 horas da manhã o carro estava pronto. É claro que na madrugada ele levou tombo, eu levei, né? Às vezes 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele tinha mania de, às vezes, pintar alguma coisa ou pregar e dar uma rezinha, dar um passo para trás para olhar aquilo um pouco de longe. Era sempre assim. Aí ele pisava no oco do carro, que era um de compensado, e 3 horas da manhã, um silêncio danado, e era o papai caindo. Mas foi em João Pinheiro, foi em Paracatu, foi em Vazante, Lagamar, Lagoa Formosa, Presidente Olegário, Belo Horizonte, Uberlândia, né? Brasília, ele teve convite para fazer, né? Mas acabou não fechando. Não, em Goiás ele fez, em Itaberaí. Ele fez 6 carros alegóricos em Itaberaí, ele ficou lá uns 3 meses fazendo carro,
né? E não me pergunta onde é que é, não. Nós somos lá, mas é muito longe. Bom, e a história do Sr. Vicente, obviamente, não acabou por aqui. A gente vai falar sobre a questão do teatro. Ele teve uma participação muito bacana e muito importante na área teatral também. No próximo bloco a gente conversa sobre isso. Então não saia daí, daqui a pouco tem mais repórter.com. Delícias do Trigo, 11 anos de tradição, sinônimo de qualidade em pães, doces, tortas e salgados. Aqui você encontra um bom atendimento e um espaço especial para o seu lanche. Aceitamos encomendas de bolos e salgados para a sua festa. Venha nos visitar e saborear um bom momento da vida. Delícias do Trigo, Avenida Paracatu 600. Telefone 3823-8260. Reciclar os nossos hábitos é garantir uma melhor qualidade de vida. Que as crianças podem crescer com essa mentalidade, né? De lixo no lixo. Eu acho que a importância de tudo isso aí é fazer que todos tenham uma consciência maior e que possa construir um planeta melhor. Então essa é a importância do tema e a importância também do evento. É bom que as crianças divertem, né? Que aprende a fazer brinquedos recicláveis, né? Ensina a reciclar os lixos. Obrigada por organizar essa simpatia pra gente. Problemas com álcool e drogas? Podemos ajudar. Clínica Alvorada Dona Lourdes. O Instituto de Reabilitação conta com um quadro de funcionários especializados: médico, psicóloga, terapeutas, enfermeiros, coordenador geral, coordenadores e monitores. A Clínica Alvorada Dona Lourdes é referência em tratamento de dependência química no Alto Paranaíba, com muito amor e responsabilidade. Oferecemos uma ampla estrutura para os pacientes. Visite nosso site clinicaalvoradadl.com.br ou ligue para 9145-0080, disponível 24 horas. Clínica Alvorada Dona Lourdes. Um sorriso não custa nada e produz muito. Enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o dá. Ninguém é tão rico que não precise dele e ninguém é tão pobre que não o possa oferecer. Um sorriso dá repouso ao cansaço e ao desânimo, renova a coragem e é consolação na tristeza. Ninguém necessita mais de um sorriso do que aquele que não sabe sorrir. Doutora Cíntia Lara, Rua Teófilo Otoni, 491, Sala 1. Porque um sorriso satisfatório é para a vida toda. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Faça uma lavagem cerebral.
racismo burrice. É isso aí, de volta com o Repórter.com, hoje com o artista Sr. Vicente Nepomuceno. A gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dele no teatro. Estou aqui com a Consuelo Nepomuceno, filha dele também, que obviamente todo mundo conhece, está muito dentro dessa parte teatral. Mas antes, tem uma perguntinha ainda sobre a Fenamille, que tem muita história da Fenamille, né, Sr. Vicente? Onde o senhor construiu os carros, né? Todos os carros o senhor conseguia tirar de lá de dentro ou tinha que derrubar algumas paredes de vez em quando? Uma única vez, que foi no barracão da antiga... Não sei se eles levam... Na Mojogote. No fim da Mojogote. Não, da avenida. Lá embaixo, no fim da avenida. Eu não sei como é que chamava a firma mais, mas eu tinha que derrubar a parede para sair igual o carro. Já era de propósito, eu já sabia que tinha que derrubar mesmo, e já foi feito de acordo para derrubar a parede. Eles acharam que não era, que eu tinha esquecido que o carro tinha que sair, mas não, já foi com essa intenção de derrubar a parede mesmo. Isso estava velha a parede, de repente, né? Parede velha. Eu imagino. São muitas histórias, né, Sr. Vicente? Muita coisa aconteceu. É isso aí, um legado muito importante para nós, de Patos de Minas. Consuelo, no teatro, seu pai, Sr. Vicente, cenógrafo, figurinista, diretor, ator. Meu Deus! Conta um pouco para a gente dessa história. Olha, o meu pai já começou a fazer o teatro lá na época da Catiara, na Serra de Salitre. Então, era mais ou menos parecido com cinema mudo. Era muito interessante o teatro naquela época. Antes das apresentações teatrais, tinha os bailados, né? Várias apresentações, interrompia, tinha um momento para eles saírem lá fora, voltar e tal. Tinha o irmão dele, eles tocavam violino, violão, cantavam durante o espetáculo. Parava um pouquinho, aí tinha aquele intervalo e o pessoal se apresentava, né? E meu pai e minha mãe, eles faziam teatro juntos. Meu pai fazia, eu me lembro já depois, aqui em Patos de Minas, eles apresentando um espetáculo que chamava A Cigana Me Enganou. A minha mãe era baronesa, uma elegância total, né? E o meu pai fazia um par com a Elva Borges, um espetáculo muito interessante, uma comédia muito boa, que continuou fazendo várias apresentações aqui em Patos. E aqui em Patos, nessa época, tem várias pessoas, como Jarbas Cambraia e outros, que fizeram teatro com ele nessa época. Bom, não existia ainda um grupo. Aí, logo em seguida, a Mafalda, também trabalhando o teatro, criou, junto com esse pessoal, o TAPA, que era o Teatro Amador Patense. E meu pai sempre na frente como coordenador e diretor mesmo de todos os espetáculos. Depois do TAPA veio, então, um trabalho que eu estava realizando no Colégio Marista. João Marcos Pacheco assistiu, ele e a Sueli. E aí, então, eles entusiasmaram. Nós vamos criar um grupo de teatro, nós vamos criar. E junto com o Romero, que também meu irmão, que gostava de teatro na época, e estudava no Colégio Marista, vamos criar o Gretchen Colemar. Que nome feio, né? Criamos o Gretchen Colemar. E esse Gretchen Colemar, já com a direção e a organização, né, a burocracia toda do João Marcos Pacheco, transformou o Gretchen Colemar em SET, que era o Centro de Estudos Teatrais. E, a partir daí, esse Centro de Estudos Teatrais se transformou em FUCAP. E, a partir daí, então, o João Marcos veio, né, incrementando todas as outras artes, e dentro da FUCAP, a dança, música, teatro, a parte de literatura. Então, eles realmente fizeram um trabalho maravilhoso com uma aquisição de maquinários e uma coisa grandiosa mesmo, que veio a surgir com a FUCAP. Depois, João Marcos foi embora, continuou o Eugênio Ribeiro, né? E eu continuei fazendo meu teatro, porque teve uma época que eu tive que me mudar de Patos, me casei. Romero, Valério, que também fez um espetáculo maravilhoso aqui, quando Paulo Otran veio em Patos, né? O Valério ainda contracenou com o Paulo Otran, fazendo uma parte do Édipo Rei, né? Eles tiveram, Paulo Otran veio, ficou
Ele veio, né, pai? Ficou aqui alguns dias e aqui em casa. Então, assim, teve uma convivência muito legal, uma troca de experiências muito legal nessa época. E o Valério era o Édipo Rei. Então, ele ficou muito interessado com o trabalho do Valério e os dois subiram no palco e fizeram uma parte, porque ele também tinha feito o Édipo Rei. Então, dessa época para cá, as coisas mudaram muito, né? Porque cada um foi seguindo sua vida, cada um foi para um lado, todos se casaram, mudamos de Patos, e depois o pessoal começou a voltar devagarzinho, né? E eu continuei em Patos quando voltei, e dentro do centro universitário, né, acabei criando o núcleo de artes com meu pai, sempre do lado. E eu me lembro de uma parte muito interessante, se você me permite contar aqui, que teve uma época que meu pai fez o espetáculo Chapeuzinho Vermelho. E quem dirigia era a irmã Anísia. Então, ele foi o Lobo Mau, maravilhosamente espetacular. Ele entrava com aquela entrada espetacular, dando as gargalhadas dele com uma maletinha que ele tinha fugido do jardim zoológico. Isso, é. E depois, mais tarde, eu fui dirigir o mesmo espetáculo. E ele era o Lobo Mau. E aí ele insistia em fazer o papel do jeitinho que a irmã Anísia tinha proposto. Só que era uma outra linguagem, diferente da forma que ela estava dirigindo. E aí ele não aceitava. E aí a gente brigava. O pai, quem é o diretor aqui? Você. Então, só tem que fazer desse jeito. Ele, então vou fazer. E era assim, né? Porque teatro a gente trabalha muito com emoções. Então era Romero, Valério, eu, meu pai, e a gente discutia muito, né? E eu acho que foi dessas discussões, eu acho que é onde nasceu. Já existia, mas eu acho que é onde explodiu essa paixão pelo teatro, todo mundo aqui em casa, né? Começando por ele e minha mãe. Isso aí, claro que no próximo bloco a gente vai perguntar para o senhor Vicente como é que ele lida, o que ele acha desse legado que ele está deixando para os filhos. Que quando a gente fala em Nepomuceno, pelo menos aqui em Patos, e ao meu ver, já vem para mim teatro, escultura, já é um sobrenome que carrega esse legado artístico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, não sai daí. Delícias do Trigo, 11 anos de tradição, sinônimo de qualidade em pães, doces, tortas e salgados. Aqui você encontra um bom atendimento e um espaço especial para o seu lanche. Aceitamos encomendas de bolos e salgados para a sua festa. Venha nos visitar e saborear um bom momento da vida. Delícias do Trigo, Avenida Paracatu 600. Telefone 3823-8260. Evolutel Musical. As melhores marcas pelos melhores preços.
isso aí, de volta com o último bloco do nosso Repórter.com de hoje. Nós conversamos com o senhor Vicente Nepomuceno. Ele contou a história pra gente, história de vida, a carreira. Os filhos também puderam participar e contar um pouquinho, histórias interessantes, engraçadas, inclusive. E falando em filhos, senhor Vicente, qual dos filhos do senhor trabalha com teatro? Todos. Todos com teatro, com música? Todos. Não. Luiz André. Música só Luiz André. Literatura também, Luiz André. Literatura também. Escultura. Todos os filhos do senhor são envolvidos com arte. O senhor deixou essa herança. Deixei essa herança com muito orgulho. Como artista, o senhor acha que as pessoas reconheceram o trabalho do senhor? Reconheceram. Todo mundo reconheceu bem meu trabalho. Bom, Valério, ano de centenário do seu pai, tem um livro, tem uma programação de eventos. Vamos passar para o pessoal? É verdade, Débora. Aliás, já começou, nós estamos chamando de centenário o 2014, né? Porque, afinal de contas, ele nasceu em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, imagina você. Então, a Marialda já providenciou e já ocorreu um punhado de eventos na Festa do Milho, que foi a própria exposição que você viu lá, né? Houve um debate sobre a vida do papai, que o Luiz André participou, eu participei, o Marcos Rassi como professor do Unipan também, dentro dos eventos da pedagogia, né? E agora, mais recentemente, a partir de agosto, agora nós temos uma programação. A gente está programando, a gente não, basicamente a Marialda que está tratando dessa questão, do lançamento de um selo pelos Correios, o que envaidece a gente demais, né? Engrandece muito o papai, saber que ele vai ter um selo que vai circular no Brasil inteiro, né? E com a carinha dele lá estampada no selo. E vai ser o lançamento provavelmente dia 28 ou 29 agora de agosto. Depois, mais para a véspera do aniversário dele, em 27 de setembro, provavelmente 25, a gente está tentando ver se coloca a programação do lançamento da biblioteca na Câmara Municipal com o nome dele, que foi uma doação de um serralitrense, do Chicão, né, o doutor Chicão, que é médico, e que tem uma vasta biblioteca de livros especializados na área de ciências políticas, na área da medicina e tal. E ele fez questão de doar essa biblioteca para a Câmara. E a exigência que ele fez, a condição que ele fez, é que a biblioteca se chamasse Biblioteca Vicente Nepomuceno. Quer dizer, é um serralitrense homenageando um catiarense, né? Depois da biblioteca, que vai ser o lançamento, provavelmente dia 25, dia 26 será o lançamento do livro da Marialda. A Marialda fez uma coletânea de todas as fotos daqui de Patos, tentamos resgatar algumas fotos de carros feitos aí na região toda. Então, no dia 27, muito provavelmente dia 26 de setembro, na sexta-feira, deve ser o lançamento do livro. E dia 27 vai ser o encerramento, que será uma festa, né? E no dia 28, lá no teatro, vai ser o encerramento dessas festividades com atores, cantores, o grupo da Consuelo vai fazer uma homenagem com um texto teatral, o Luiz Salgado vai apresentar alguma coisa, e, né, o Wilson de Moraes também vem de Brasília para poder apresentar. Aliás, o Wilson participou dessa trajetória do teatro há muito tempo. Portanto, quer dizer, vai ser um calendário muito interessante aí para agosto e setembro. É isso aí, fiquem ligados. Esse calendário tem em algum lugar? As pessoas podem procurar? Não, ainda não tem. Nós devemos imprimir agora até final de agosto, né? E deve divulgar pela mídia, pela imprensa, etc. Então, ficar ligado, tá? Bom, senhor Vicente, muito obrigada pelo tempo, pela entrevista. Adorei aprender um pouquinho mais com o senhor. Quem agradece sou eu. E parabéns. Parabéns pelos 100 anos, parabéns pela história, parabéns pela vida. Viu? Obrigado. Valério, também muito obrigada. Consuelo, obrigada. Espero que vocês tenham gostado em casa. E semana que vem tem mais o programa Negócio Seguinte. Um beijo. Até semana que vem, se Deus quiser.